Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Na minha adolescência, há uns 30 anos atrás, ali com 10 ou 12 anos, o ser crente era motivo de ser zombado e ridicularizado. Por isso, eu e meus amigos da igreja escondíamos, Não andávamos com Bíblia, não se vestíamos como crentes, não falávamos para os nossos colegas da escola que éramos cristãos. Jesus disse em Mateus 10:33, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei perante o meu Pai nos céus. Eu fico imaginando o nível da tentação nos dias de hoje para missionários que estão em missões em países com intensa perseguição cristã, como por exemplo Coreia do Norte, Índia e China. As pessoas que te conhecem sabem que você é cristão. Podemos negar a Jesus com palavras, mas também com obras que escandalizam o seu nome e desonram o nosso Deus. Quero ler com você Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75. Jesus é negado por Pedro. Acompanhe na sua Bíblia. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A Semana da Paixão começou em um domingo, e este episódio de hoje está acontecendo em uma quinta-feira à noite, talvez na madrugada de sexta-feira. Jesus foi levado primeiro para Anás, mas agora ele está no Sinédrio, uma espécie de tribunal religioso, sendo julgado por Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Vamos ver então hoje o que acontece com Pedro nesse contexto, tá? Quando Jesus foi preso no Getsêmani, lá naquele jardim, enquanto orava, chorou lágrimas de sangue, vimos isso alguns vídeos atrás, todos os discípulos haviam fugido. Isso está em 26:56, nesse mesmo capítulo, Mas agora, João e Pedro, nós temos que combinar os evangelhos para poder ver cada detalhe do que está acontecendo aqui nessa história, uma das mais importantes da Bíblia, O julgamento, a prisão, o julgamento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, Então, João e Pedro seguiam Jesus de longe. Nós temos essa informação em João 18:15 e também em Lucas 22:54. Então, imagine a cena, tá? Jesus, ele é levado para o Sinédrio, e ali já começa uma sequência de violência, de agressões, E João e Pedro, todos os discípulos tinham fugido, mas agora João e Pedro, que faziam parte ali do grupo especial de discípulos de Jesus, eles começam a acompanhar o que está acontecendo de longe, tá? É o que nós temos aqui combinando nos outros evangelhos. Vamos lá. Como João conhecia Caifás, tá? Caifás era o sumo sacerdote, Anás era o sogro dele, Caifás era o genro, tá? Então, mas o discípulo João conhecia Caifás, Eles eram colegas, conhecidos. E nós temos aqui a informação em João 18:15. Entrou
com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então João entrou com Jesus, né? João e Pedro estavam vendo de longe. João entrou com Jesus, mas Pedro ficou na parte de fora, no pátio, tá? Então, com isso, recolhendo essas informações, nós podemos fazer um filme, né? Uma cena melhor do que está acontecendo. Então, imagine uma sala, né? Onde tem ali Jesus, João, soldados, né? Religiosos, fariseus, escribas e um sumo sacerdote sentado em uma cadeira e ali interrogando Jesus, né? Tá? Então, esse é o cenário. João está dentro da sala com Jesus, mas Pedro está fora num pátio, tá? Só para a gente ir montando. Agora nós vamos fazer aqui uma sequência das 3 vezes que Pedro nega Jesus. A primeira vez, nós temos aqui uma empregada, que é a porteira, tá? Estava com Jesus no Galileu. Foi isso que essa empregada, essa porteira falou, tá? Criada, serva, né? Ela falou, olha, ele estava com Jesus, o Galileu, né? Lembrando que aqui eles estão em Jerusalém e Judeia, né? Judeia é região, Jerusalém é cidade, e Jesus, Galileu, né? Na região da Galileia, onde nós temos ali Cafarnaum, o centro do ministério de Jesus, e Nazaré, a cidade onde Jesus viveu, tá bom? Então, Judeia e Galileu, eles tinham ali um preconceito um com o outro, né? Por isso que ela cita aqui, estava com Jesus, o Galileu, né? E qual foi a resposta de Pedro? Não sei o que dizes. Então essa foi a primeira. Uma empregada falar, estava com Jesus no Galileu. E ele disse, não sei o que você está falando. O que você está falando? Não sei. Foi esse o primeiro momento em que Pedro negou Jesus. Segunda vez. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas, olha isso que legal, e se aquentavam, porque fazia frio naquela noite. E com eles estava Pedro aquentando-se também. João 18:18. Olha isso. Então imagina, João está na sala com Jesus, Pedro está em um pátio fora e ali tem uma fogueira. Todo mundo fez uma fogueira porque estava frio e estava ali se esquentando com calor, né? Esquentando as mãos ali, se esquentando do frio, e Pedro estava junto com eles, tá? E nesse ambiente, outra empregada disse, estava com Jesus, o Nazareno, nesse ambiente, tá? Nós estamos combinando isso, João 18, né? Junto com Mateus e Lucas, tá? Também Marcos. Então, João nos dá a informação que Pedro estava ali na fogueira junto com aquelas pessoas se esquentando, porque estava frio. Já aí, quando ele coloca aqui, Mateus coloca essa segunda vez que Pedro nega, é nesse mesmo episódio, é nesse mesmo contexto ali da fogueira, tá? E o que essa outra empregada diz? Estava com Jesus, o Nazareno. E qual a resposta que ele disse? Não conheço tal homem. E assim, ele nega Jesus pela segunda vez. Vamos na terceira vez que ele está negando. Passado quase 1 hora, nós estamos pegando essa informação de Lucas 22:59, passada quase 1 hora. Então, na primeira a porteira, né? A segunda na fogueira, né? Uma empregada pergunta para Jesus, e Jesus o Nazareno, ele diz, não conheço tal homem, né? Na primeira ele diz, não sei do que está falando, na segunda não conheço tal homem, né? Mas agora passou 1 hora desse episódio. Veja só, né? Olha que interessante isso. Na primeira e na segunda vez, Pedro ainda não tinha percebido o pecado que estava cometendo. Pedro ainda, por intervenção divina, por falta de memória, não sei. Mas fato é que passou 1 hora, desde o momento da segunda vez que ele nega, até a terceira vez que o galo vai cantar, né? Então vamos lá. Passada quase 1 hora, Lucas 22:59, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Olha isso, no horto aqui é uma referência ao Getsemane, né? Então agora, já não é uma empregada, né? Não foi a porteira, na segunda uma outra empregada, agora é um parente do mal, né? É um parente daquele que
que Pedro tinha cortado a orelha. Era um parente, era um familiar daquela pessoa. Uma hora depois ele fala o quê? Não te vi eu morto com ele? Rapaz, eu te conheço. Você estava no Getsemane quando a gente foi lá buscar Jesus, quando a gente foi prender Jesus. Você estava com ele, eu lembro da sua fisionomia, eu lembro do seu rosto. Você estava lá junto com ele, né? É isso que ele está dizendo aqui. E aí, aqui em Mateus, nós temos a expressão a tua fala te denuncia, né? Aqui em Mateus, a expressão a tua fala te denuncia, do que ele está falando? É sobre o sotaque. É sobre o sotaque dos galileus. Então, o galileu tem um sotaque diferente. Nós vemos alguns episódios de guerras em reis, lá na época dos reis, das crônicas, em que um, para testar o outro, né, ele falava uma palavra, e dependendo de como você falava aquela palavra, né, como o judeu falava aquela palavra, ele identificava se era da Judéia ou da Galileia. Então, pelo sotaque, eles conheciam já que Pedro não era daquela região, que Pedro, de fato, tinha grande chance de ser um seguidor de Jesus. Eu te vi no Getsemane, eu te vi quando a gente foi prender Jesus. E aqui, a tua fala te denuncia. É sobre o sotaque dos galileus. Lembrando que Jesus está sendo julgado em Jerusalém, na Judéia, né? E aí o galileu tem esse sotaque diferente, tá bom? Então, aqui para nós entendermos. Aqui no Brasil, por exemplo, já tive o privilégio de viajar para o Nordeste. Eu já morei em Rondônia, estado Rondônia, Vilhena, né? Já morei também no Paraná, Umuarama, Vila Alta, é uma cidadezinha bem pequena. Nasci em Icaraíma, no Paraná. Já fui também para o sul do Brasil, em Camboriú, né? Ali em viagem com a esposa e com o Miguel. Na época a Bela ainda não havia nascido, né? E também já fui para o Nordeste. Inclusive no Nordeste, às vezes, a depender da velocidade que a pessoa fala, nós temos dificuldades de entender, né? Então é um povo que fala bem rápido por cultura, né? Então o que eu quero dizer se você pegar uma pessoa no norte, Amazônia, Rondônia, no Nordeste, Salvador, Bahia, Ceará, né? E aqui no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então nós vamos ter sotaques. Dá para identificar a origem da pessoa pelo seu sotaque. E é o que aconteceu aqui. Pedro falando, o sotaque dele denunciava, entregava ele, dava para saber Pedro, da onde era Pedro, pelo seu modo de falar, tá certo? E aí, a expressão praguejar e ajurar, né, que Pedro diz, praguejar e ajurar, ele chamou, aí eu faço um comentário do Beacon aqui, que é o especialista que a gente utiliza para fazer esses estudos, ele chamou sobre si as maldições de Deus, caso não estivesse dizendo a verdade, e fez um juramento de que estava falando a verdade, né? Então aqui é um comentário aqui de Mateus. Então, o que significa praguejar e ajurar? Ele disse, olha, eu juro por Deus, eu não conheço este homem, nunca ouvi, não sei de quem você está falando, que as maldições de Deus venham sobre mim. Sabe quando a gente fala assim, jura, o correspondente nossa época, eu juro por Deus, eu juro pela minha vida, eu juro pela minha mãe, né? Então, eu juro pela minha vida que eu morra se eu não estiver dizendo a verdade, né? Às vezes temos essa cultura de falar isso, e seria mais ou menos o que Pedro está dizendo aqui, né? E para o judeu, o juramento é algo extremamente forte, firme, né? Jesus ensinou sobre isso no Sermão do Monte, não jureis, né? Mas pelo contrário, que sua palavra, que o sim seja sim e que o não seja não, né? Tá bom? Bom, então aí nós temos esta primeira parte, onde nós temos aqui Pedro negando a Jesus 3 vezes. Vamos ver agora o resultado disso, tá? E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, olha isso, olha isso como Deus ele é onisciente, como ele é soberano,
como Jesus, como é que Deus consegue saber o futuro antecipadamente, né? Presciente, teologicamente falando, né? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Nós vamos ver aqui o que é cantar o galo, né? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Estou lendo aqui Lucas 22, 60 a 62, porque eu acho esse detalhe que Lucas acrescentou impressionante. Eu gosto muito desse trecho da Bíblia. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meu irmão, minha irmã, o que Lucas acrescentou aqui no seu relato paralelo é que, vamos lá, Pedro diz: não sei o que você está falando, eu não conheço esse Jesus. Quando ele nega Jesus, naquele mesmo momento acontece duas coisas. Primeiro, o galo canta. Segundo, junto, Jesus está preso, amarrado com as mãos, sendo carregado pelos soldados. Imagina a cena. E Jesus olha para Pedro. Jesus olha para Pedro. Imagina aquele mesmo instante em que Pedro nega pela terceira vez, o galo canta e Jesus está sendo levado preso pelos guardas, pelos soldados, e ele olha para Pedro. Imagina receber que quanta energia, quanta emoção, quanto sentimento tinha naquele olhar de Jesus. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de piedade. Fato é que Jesus olhou para Pedro. Pedro disse, e virando-se o Senhor olhou, Lucas disse, e virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui essa emoção a mais, esse sentimento a mais, né, de Jesus estar olhando para Pedro, tá? Vamos andando. A mudança da guarda, aqui eu estou lendo um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? No seu comentário. A mudança da guarda romana na fortaleza Antônia, às 3 da madrugada, tá? Então, ele está pegando aqui uma informação histórica. 3 da madrugada, é provável que seja 3 da madrugada de sexta, tá? Era marcada por um toque de trombeta conhecido como Gallicinium, tá? Em latim, canto do galo. A referência de Mateus pode ter sido a esse toque instrumental ou ao canto de um galo mesmo. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo o seu estudo e usando os seus estudos de referência, coloca esta possibilidade de ser aqui o canto do galo, que era o momento que acontecia de uma mudança de turno, né? Tá? E tinha uma trombeta que era conhecido como canto do galo aqui na fortaleza romana Antônia, tá? 3 da madrugada. Mas ele mesmo aqui também alerta que pode ser um galo normal. Eu e você, fica difícil eu e você termos certeza disso. Mas pode ter essas duas possibilidades. Um galo de fato, né? O macho da galinha, né? De fato ali cantou, né? Lá no interior, às vezes a minha mãe até hoje aqui em Guarulhos tem ali nos fundos da sua casa galinha, galos, e às vezes que eu dormia lá na minha época de juventude, era 4 da manhã, aqueles galos já cantavam acordando a gente, né? Então é provável que seja um galo aqui, mas também é provável que seja uma referência a esse toque que para aquela cultura do israelita, do judeu, eles já sabiam que galo era essa mudança de turno romana. Combinado, tá? Não temos como ter certeza, mas tem essas duas possibilidades. Aí, vamos lá. Quais foram os passos para
a queda de Pedro, tá? Quais foram os passos para a queda de Pedro? E nós vamos dar um andamento aqui. Em primeiro lugar, sempre ele, o orgulho. Em Mateus 26:33 nós lemos: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Essas são palavras de Pedro que ele prometeu. Jesus estava dizendo: olha, vocês vão se escandalizar de mim, vocês vão fugir. E Pedro estava dizendo: olha, todos os 12 podem, os outros 11 podem se escandalizar, mas eu não vou me escandalizar. Em outro episódio ele está dizendo: nem que seja necessário dar a vida por você, eu vou dar a minha vida por você, Jesus. Esse foi o primeiro, o orgulho, a presunção, a prepotência, tá? Esse foi o primeiro passo que Pedro deu para a sua queda. Segundo passo, Jesus tinha dito várias vezes: vigiar e orar. Mas Pedro não vigiou, não orou. Ao invés disso, ele dormiu. Jesus ali no Getsemane tinha pedido e feito um plano para aquele momento de angústia, de agonia, de dor, de aflição. Tinha colocado guardas, tinha colocado 3 ali para: olha, ore comigo. Eu preciso de ajuda física, natural, mas eu também preciso principalmente de ajuda em oração. Vigie e ore comigo. Mas os discípulos não oraram. Pelo contrário, eles dormiram. Tá certo? Então, o segundo erro de Pedro foi dormir ao invés de vigiar e orar. Em terceiro lugar, Pedro teve medo. E o medo é uma emoção que eu e você precisamos tomar muito cuidado, assim como todas as outras, né? Deveria ter ficado ao lado de Jesus, mas fugiu. Então, Pedro teve medo e sucumbiu ao medo, né? Quantas das vezes a Bíblia não repete para mim e para você, e aí até abro um parênteses: não é verdade que a Bíblia diz 365 vezes, não é verdade, tá? Mas de fato, muitas vezes a Bíblia diz: não temas, né? Não tenha medo. Jesus ensinou várias vezes para eu e você não tememos os homens. Pedro deveria estar do lado de Jesus, mas ele fugiu com medo. Em quarto e último lugar, a mentira. Então, orgulho. Em terceiro, não vigiou e não orou. Em segundo lugar, né? Em terceiro lugar, teve medo. E agora, em quarto lugar, a mentira. Quando encurralado, preferiu a mentira com juramento. Então, esses foram os passos que fizeram a queda de Pedro. Esse foi o progresso do pecado e de negar Jesus. Que eu e você possamos aprender com isso. Bom, Pedro chorou amargamente. E aqui nós temos um ponto positivo. Essa história é um excelente exemplo das palavras de Jesus no Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As lágrimas nos olhos de Pedro refletiam um arrependimento verdadeiro no coração, tá? Então, nem todo choro ele é verdadeiro, ele é espontâneo, ele é um reflexo do coração, tá? Jesus chorou lá no Getsemane, né? Lágrimas de sangue, ele estava ali orando, estava em agonia. E agora aqui, o seu discípulo, o seu líder, vamos colocar assim, o líder da equipe, né? Pedro era o líder da equipe de discípulos, e Pedro, Tiago e João faziam parte ali de um grupo seleto de mais intimidade com o Senhor Jesus, de maior confiança, né? Ele estava aqui chorando e era um reflexo de um arrependimento verdadeiro no coração. Pedro foi perdoado, restaurado ao ministério, e agora lemos em sua carta: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Então, Pedro escreveu na sua carta, na sua epístola, que nós devemos estar preparados para quando alguém chegar em mim e em você e falar: por que você acredita em Jesus? Por que você é cristão? Por que você é crente? Por que você confia na Bíblia? Por que você vai à igreja? Por que você tem fé? Qual é a esperança da sua fé? Né? Eu e você temos que estar preparados para testificarmos o porquê que nós acreditamos na morte e ressurreição
do nosso Senhor Jesus e que nós acreditamos no céu e também acreditamos no inferno. Portanto, situações de medo e também de raiva irão expor o que há de pior em nossos corações. Aprenda a discernir e controlar suas emoções. O que você plantar, certamente irá colher. Vamos agora aplicar esse conteúdo da Palavra de Deus. Não crie o hábito de mentir, nem de jurar. Diga sempre a verdade, mesmo que isso for te expor, mesmo que isso for te prejudicar, mesmo que isso for trazer um prejuízo para você ou te envergonhar. Diga a verdade, porque a curto prazo nós temos a falsa impressão de que a mentira é uma solução rápida. Ela é normalmente o nosso plano A. E a curto prazo ela funciona. Mas a longo prazo ela te envergonha. A longo prazo ela te prejudica. Ela traz mais prejuízos. Portanto, sim, sim, não, não, né? O que passar disso é procedência maligna. Então, que o seu sim corresponda verdadeiramente a um sim. E que o seu não corresponda verdadeiramente a um não. Pedro aqui mentiu, Pedro negou, né? Ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele estava ali por causa de Jesus. E ele mentiu 3 vezes de maneiras diferentes para pessoas diferentes, né? E isso é negar a Jesus. Então, que eu e você possamos aprender com isso, a dizer sempre a verdade, tá bom? Vamos lá. Segunda aplicação. Não precisa sair anunciando para todos, mas que seus parentes e amigos saibam que você é um seguidor de Jesus. Que seu testemunho honre ao seu Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, as pessoas da família provavelmente vão saber, ali da casa onde você mora, devem saber que você é um cristão, né? É difícil hoje em dia esconder isso, mas que seus familiares, primos, tios, vizinhos, que eles saibam, na escola, no trabalho, no futebol, o meu apelido lá no futebol, que eu jogo todo sábado, né? Pastor, toca a bola, pastor, isso. Então, todo mundo ali sabe que eu sou pastor e isso, né? Eu não posso roubar, eu não posso ser desleal, eu tenho que ali honrar o nome de Jesus em todos os lugares, na minha casa em primeiro lugar, na casa dos parentes, na minha comunidade, no trânsito, no meu trabalho e no futebol de sábado eu tenho que honrar o nome de Jesus ali também. Então, pratique isso, que não seja uma vergonha, né? Que as pessoas não possam olhar para você e ficar dizendo assim, olha, se for para eu ser um cristão como você, como fulano, como ciclano, eu não vou ser. Então, que as pessoas saibam, não precisa contar para todo mundo, olha, eu sou crente, sou cristão. Não. Mas são todas aquelas pessoas que você tem um contato, que você está no trabalho, que participam do seu cotidiano, que elas possam saber da sua fé. Que, como Pedro escreveu, né, na sua epístola, que você tem ali argumentos, um testemunho vívido daquilo que Deus fez na sua vida, tá? Terceira aplicação. Não pense que sua atitude esteja surpreendendo Deus, tá? Ele conhece tudo antecipadamente. Então, Jesus disse, quando Pedro prometeu, né, dar a vida por Jesus, Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, não pense que a sua atitude está surpreendendo. Olha o que Samuel fez, olha o que a Maria, olha o que o José, olha o que o Pedro fez. Não. Ele sabe tudo o que vai acontecer antecipadamente, tá? Salmo 139, Davi, eu amo o Salmo 139, e ele termina dizendo, lá no final ele diz, todos os meus dias estavam escritos no seu livro. Então, no seu livro, né? Deus é soberano e você é livre.
Tudo, você é livre para tomar as suas próprias escolhas, mas nada surpreende o Deus onisciente, presciente, todo-poderoso, tá bom? Então, não pense assim, ai, que pecado que eu estou cometendo hoje, o que Deus vai pensar de mim? Ele já sabia. Ele já sabia de todos os seus pecados que você iria cometer, todos os pecados que você já cometeu, que você ainda vai cometer, ele já sabia, e mesmo assim ele te ama e te escolheu. Então, não pense que a sua atitude está surpreendendo Deus, porque não está. Eu e você e os demônios não surpreendem Deus. Deus já sabe o final da história, tá bom? Vamos lá, próxima aplicação. O orgulho vem antes da queda. Eu preciso citar isso. E eu cito Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, meu irmão, minha irmã, normalmente quando nós estamos em uma sequência orgulhosa, né? Quando nós estamos inchados, quando nós estamos com altivez do espírito, né? Quando a soberba está nos dominando, é difícil, parece. Eu costumo dizer que Deus abate o soberbo porque a soberba é como se fosse uma ilusão, né? Nós estamos em uma ilusão. Então, por isso Deus abate o soberbo, para, sabe, dar uns tapas na cara, para acordar. Acorda dessa ilusão de achar de que achar eu mereço, eu sou grande, eu sou maior que todos, eu conheço, eu posso, eu faço, né? Então, eu e você precisamos aprender a examinar pequenos pensamentos. Olha, por que eu estou pensando isso? Os pensamentos e as palavras vão refletir o nosso nível de orgulho que está lá dentro do coração. Então, saiba que um orgulho alimentado, quando ele amadurece, ele precede a queda, tá bom? Assim é a natureza, Deus programou a vida para isso, e Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo para o livrar, para o tirar desta ilusão, tá bom? Então, muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com a soberba, com a arrogância, que foi o primeiro passo do Pedro aqui, tá bom? Vamos lá, próximo. Vigie e ore para que não entre em tentação. Meu irmão, minha irmã, esses últimos tempos, eu e você precisamos ter o hábito de vigiar e orar. Vigiar no pecado, vigiar com o que falamos, vigiar com o que vemos, vigiar o que assistimos, vigiar que ambiente nós frequentamos, vigiar o tipo de amizade e ter uma vida diária de oração. Então, vigiar e orar. Precisamos, uma das orientações de Jesus que nós mais precisamos fazer, tá bom? Vamos fazer isso em nome de Jesus, é uma aplicação importantíssima. Outra, aprenda a discernir, isso aqui é importante, aprenda a discernir e controlar suas emoções. Haja com respaldo na palavra de Deus quando estiver com as emoções, tristeza, medo e raiva principalmente. Preste atenção nisso. Os pensamentos são vídeos do coração e as emoções são sinais. Então pense assim, o coração, a gente tem alguma circunstância. Então, por exemplo, como que entra a circunstância para o coração julgar e sentir, né? E despertar? Através dos olhos, através do ouvido, né? Através do toque. Tem entrada de circunstância. Aí bate no coração, chega no coração, e o coração ele traz cenas nos pensamentos e traz sentimentos na alma, emoções na alma. Então, acontece alguma circunstância, você foi injustiçado, teve uma fechada no trânsito, chega no coração, o coração fala, alma, essa pessoa tem que sentir raiva. Fala para ela sentir raiva. Aí você sente raiva naquele momento. O que você vai fazer com essa raiva? Essa é a pergunta que eu digo com você. Irai-vos, mas não pequeis, né? Então, você está passeando na rua com uma criança e de repente vem um pitbull correndo atrás de você, ele pula o muro, o que você vai sentir? Não é raiva, também não é tristeza, muito menos alegria, é medo. Então, bate no coração, o coração fala para a alma,
alma, essa pessoa precisa sentir medo agora. Tudo bem sentir medo ali, né? Nesse cenário. O medo vai aumentar a sua adrenalina, aumentar a sua velocidade, aumentar o seu foco. Você vai gastar energia, vai focar energia para correr, para fazer um plano rápido, para proteger essa criança, para fugir, para se esconder, para, quem sabe, ter que lutar com esse cachorro, né? Então, eu estou dizendo para você que aprenda a discernir e controlar suas emoções, né? Você sente raiva no casamento, no seu relacionamento com filhos, com pais, de vizinho, no trabalho, você sente medo, tristeza. Então, aprenda a discernir e controlar suas emoções. E o que o coração, o que Deus programou o nosso corpo tudo procede do coração, mas nós temos as emoções e os pensamentos. Tá certo? Então, coração, primeiro nível. Segundo, né? Emoções. Terceiro, pensamentos, palavras. Então isso você pode examinar para poder vigiar no que fala, para poder vigiar no que você faz. Palavras e ações. Tudo começa no coração. Aí nós temos as emoções da alma, aí nós temos os pensamentos e depois palavras e ações. Então, aprenda a discernir. Crie o hábito de examinar as suas emoções. E os pensamentos vai ser uma cena do que está no coração. As emoções vai ser um reflexo do que está no coração. Não é assim? A boca fala do que o coração está cheio, mas na verdade tem o coração, depois pensamentos e emoções, que é raiva, tristeza, medo e alegria, né? Aqui, e depois vem palavras e ações. Então você percebendo as emoções, você vai ter: por que eu tô triste? Por que eu tô desanimado hoje? Por que eu tô com medo? Por que eu tô com essa raiva? Estou ofendido com o quê? Né? Aí você examinando isso, você ora, você controla, você age com o respaldo da palavra de Deus. Tá certo? Combinado? Essa dica é muito importante, tá? Porque acontece com muita frequência. Vamos lá. Muitas vezes precisamos de um olhar de amor de Jesus para que consigamos nos arrepender verdadeiramente. O pecado machuca o coração de Cristo, de Jesus. Vire as costas para o pecado e arrependa-se. Então, meu irmão, minha irmã, estou aplicando isso para que você pense, né, naquele cenário do Pedro, de Jesus olhando para ele, né? Saiba que Jesus está olhando para você também, quando você está fazendo a coisa certa e obviamente, quando você está fazendo a coisa errada. Então, se você ama Jesus, saiba que o pecado machuca o coração de Jesus, né? Jesus disse isso ali no Evangelho de João, né? No Evangelho de Jesus, segundo João, quem me ama guardará os meus mandamentos, né? Nisso conhecereis que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês obedecerem o Pai. Então, guardar os mandamentos, obedecer, esse é o sinal, é a evidência de amor a Jesus. Então, se vocês têm se você tem um pecado aí de prostituição, de mentira, um pecado de desonestidade, um pecado de guardar rancor, de odiar as pessoas, um pecado de falar o que não deve, palavras vazias, de zombarias, de hipocrisia, de orgulho, de avareza, de luxúria, de idolatria, tantos pecados, de ansiedade, saiba que esse pecado machuca Jesus. E se você o ama de verdade, deixe isso para trás, ore a Deus, queira e tenha um coração disposto a abandonar o pecado, a prática do pecado. Tá bom? Então é uma recomendação aqui: se arrependa, confesse e abandone isso, e Deus, com certeza, você orando sinceramente, Deus com certeza vai te dar a palavra e o Espírito Santo para você largar este mal, em nome de Jesus. Vamos lá. Não permita que a culpa flagele sua alma. Arrependa-se, ore, confesse e liberte-se. Esses 4 passos. Então a culpa, meu irmão, minha irmã, é um sentimento extremamente pesado e insuportável, né? Jesus disse ali: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, né? O meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus levou sobre si a carga de todo o pecado da humanidade, e levou o seu também, tá bom? Então não se culpe, nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você praticou algo no passado,
confesse, já disse o passo aqui, arrependa-se, ore, confesse e liberte-se dessa culpa. Deixe para trás, porque Deus pare, né, com a prática do pecado, como eu já disse aqui na aplicação anterior, né? Primeiro para você parar com o pecado e depois para você não se culpar com relação a isso, né? Se Deus nos pede para nós perdoarmos o outro 70 vezes 7, quantas vezes Ele não nos perdoará, né? Não viva na prática do pecado, né? Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Está escrito ali em 1 João capítulo 1, tá bom? Então não se culpe, vença a culpa, porque o Satanás ele gosta de apontar, ele gosta de culpar o povo de Deus, e nós precisamos se arrepender, confessar e se libertar. Eu termino com uma reflexão assim: examine a si mesmo. Eu faço a análise, já fiz essa análise no meu coração. Examine a si mesmo e responda: você faria melhor do que Pedro? Naquele cenário ali de risco de vida, naquele cenário de uma oportunidade, uma tentação enorme, você faria algo melhor do que Pedro? É uma pergunta que eu e você devemos fazer para o nosso próprio coração, e que o Espírito Santo possa nos dar a resposta, nos expor, para que possamos amadurecer e glorificar o nome de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.